A lição da noite do livro Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho de Jesus explicado por Emmanuel, nos traz a lição de hoje com o título O Fracasso de Pedro. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Está em Mateus, capítulo 26, versículo 58. Então, nesse capítulo, narra Mateus, quando Jesus fala com todos os seus discípulos, que está chegando a hora, dele ser entregue aos homens. E convida, então, os seus discípulos para ir orar com ele. Vão até o monte o Getsemane. Chegando lá, ele pede para que eles se assentem, e comecem, então, a orar com ele. Mas ele convida Pedro e mais outro discípulo, que não me recordo o nome, e vai, então, a um pouco mais distante e pede que eles se mantenham em oração com ele. E ele se afasta alguns metros, e quando ele retorna junto dos seus discípulos, eles estão adormecidos. E ele então diz a Pedro: mas por nenhum momento pudestes velar comigo? E novamente ele volta a orar, novamente os discípulos adormecem. E Jesus diz a eles: orai e vigiai, para não cair em tentação. E pede que eles então se levantem, estavam sentados, porque já está chegando aquele que o há de entregar. Então chega o nosso irmão Judas, junto de uma multidão de irmãos, para prendê-lo. E os discípulos se dispersam, mas Pedro, que há poucos instantes, na ceia, ele havia dito a Jesus que ele não o abandonaria, por nada, em nenhum momento. Mas Jesus avisou ele: olha, antes que o galo cante, esta noite, tu me negarás 3 vezes. E o nosso irmão Pedro acompanha Jesus, mas de longe. Ele entra no pátio lá do sacerdote, assenta-se entre os criados, mas alguém recorda: mas você é um deles. Ele disse: não sou. Daí a pouco outra pessoa também o reconhece e ele volta a dizer que não conhece aquele homem. Até que acontece pela 3ª vez, quando então Pedro cai em si e recorda que Jesus havia dito a ele que ele o negaria aquela noite 3 vezes. Então, é sobre esse tema, sobre esse texto, que Emmanuel nos fala ao nosso coração, para que possamos verificar, cada um de nós, dentro de nós, aonde também temos fracassado, onde temos negado a presença de Jesus em nós. E Emmanuel então nos fala: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? E continua Emmanuel dizendo: útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Então, foram várias, as advertências ao longo dos 3 anos que eles estiveram junto do mestre. Receberam orientações
advertência para todos os momentos de dificuldade, momentos de testemunho, mas Pedro foi invigilante. A sua desatenção com as orientações de Jesus fez com que ele, naquele momento, o negasse. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Então, continuamos como Pedro, desatendendo as orientações de Jesus. Temos o conhecimento, mas não o praticamos. Recebemos as advertências, mas não damos importância. E então fracassamos, estamos negando a Jesus. Dizemos que o amamos, que Ele é o nosso mestre, mas não aplicamos as lições por Ele nos ensinada. E dizendo-nos que tudo que a gente faz, a gente recebe de volta, que só iremos ao Pai se formos por Ele, ou seja, se caminharmos como Ele caminhou aqui entre nós, se aplicarmos em nós as lições que Ele nos ensinara com o exemplo da sua vida. Mas ainda, invigilantes que somos, ainda não aplicamos em nós essas orientações. Ainda deixamos para depois. E continua Emmanuel nos dizendo: informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o Mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim, para ver o que acontecia, não é? Ele ficou ali olhando, observando, para ver o que acontecia. E assim também nós o fazemos. Aguardamos, não vou esperar, vou ver o que acontece, né? O trabalho eu não dou conta, mas vou deixar para o fulano fazer, vamos ver como ele vai realizar essa tarefa, né? Nós deixamos as nossas tarefas, os nossos compromissos à margem do caminho, deixamos para que outros realizem e ficamos observando qual vai ser o resultado, assim como Pedro também o fizera. Será que ele vai dar conta? Será que ele vai conseguir? E ali Pedro certamente esperava que Jesus tomasse alguma atitude, por ele ser o Mestre, o Filho de Deus, o enviado de Deus. No fundo, ele devia aguardar que ele tomasse alguma atitude. Mas Jesus teve atitude, sim, do ensinamento supremo, de que podemos e devemos fazer tudo o que for melhor para o outro. E Jesus, conhecendo as dificuldades de cada um de nós, também naquele momento, ele via a necessidade do exemplo dele mesmo. Porque senão, como ficaria gravado em nós as lições? Porque quando falamos, nós ouvimos, mas as palavras se dispersam. Quando ouvimos, na prática, alguém agir como Jesus, aí sim fica gravado em nossos corações a atitude, o comportamento daquela pessoa, a ação dela traduz ou testemunha a presença de Jesus dentro daquela pessoa. Então, Pedro, naquele momento, não conseguiu. Mas continua nos dizendo Emmanuel: leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas quando chamados a testemunho importante.
se demoram nas vizinhanças da arena das lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Então, Emmanuel está nos dizendo que ainda prosseguimos, muitos de todos nós que aqui nos encontramos, reencarnados no planeta Terra, muitos ainda prosseguimos caindo em nossos desejos de melhora, de renovação, de trabalho, de mudança comportamental, de assistência. Temos o desejo, a vontade de assistir aqueles menos favorecidos da sorte, familiares dentro do lar, no nosso trabalho, os nossos companheiros de trabalho têm dificuldades, temos o desejo de ajudar, mas quando somos chamados, convidados para testemunhar, então, através da ação, da atitude, nós nos amornamos, deixamos para que outro realize essa tarefa. E ficamos a observar se ele vai conseguir, se vai dar certo. E aí, então, é o que diz Emmanuel, nós nos ficamos fracassados, nos sentimos fracassados. Porque todos nós viemos com tarefas definidas, programas definidos para a nossa transformação espiritual, para vencermos as dificuldades que nós trazemos dentro de nós. E diante, então, das provas que são necessárias, que surgem ao longo da nossa caminhada aqui na Terra, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós fugimos do trabalho. Com medo de sermos vistos, mal vistos pelas pessoas, medo da língua, né? Que nós achamos que é ferina a língua dos nossos irmãos, esquecemos de que a nossa também é. Não paramos para observar como trazemos dentro de nós ainda sentimentos que ferem, que magoam, através da palavra. E aí então temos medo, porque nós assim o fazemos, temos medo do que os outros façam conosco. E aí então preferimos deixar a tarefa para outrem. Então recuamos nos nossos deveres fraternais uns com os outros. E aí então ficamos, como ele diz aqui, observando de binóculo, né? Que é aquele binóculo de longo alcance. De longe ficamos a observar o que vai acontecer. E aí então perdemos a chance, a oportunidade de trabalho, de aprendizado, porque diz Emmanuel em uma de suas lições que toda dificuldade, toda dor é lição educativa para todos nós. Então temos medo do sofrimento, temos medo da dor, temos medo de errar, mas são lições necessárias e educativas. Aprendermos com as nossas dificuldades e quando erramos é uma lição preciosa, porque nós já sabemos que daquela forma não devemos mais agir. E então podemos agir diferente. Não ficarmos acomodados, mas partir para a luta, para o trabalho, na confiança de que não estamos sozinhos. Porque Jesus disse que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, Ele estaria conosco, não nos abandonaria. E se temos bons sentimentos, bons pensamentos, temos a ajuda dos bons espíritos a nos auxiliar. Temos a presença de Jesus a nos inspirar. E como diz, então, o nosso irmão Emmanuel, o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Então, quando fracassamos, nós sabemos que daquela forma não devemos mais agir, porque não deu certo. E assim também o nosso irmão Pedro aprendeu a lição, ainda trazendo algum receio, mas aprendeu a lição. No livro Luz Acima, do nosso irmão
psicografia do nosso irmão Chico Xavier, pelo nosso irmão X, Espírito, traz uma lição, a lição 36, que tem o título Nas Hesitações de Pedro. Então aqui nós vamos ver novamente Pedro sendo chamado a testemunha das ações, ou seja, a prática do aprendizado com Jesus. E diz então o nosso irmão X, nos conta: logo depois de se estabelecerem os apóstolos em Jerusalém, em seguida às revelações do Pentecoste, ia o serviço de assistência social maravilhosamente organizado, não obstante as perseguições que se esboçavam quando a casa acolhedora, dirigida por Simão Pedro, foi procurada por infeliz mulher. Trazia consigo todos os estigmas das pecadoras. Fora lapidada e exibia manchas sanguinolentas na roupa em frangalhos. Pronunciava palavras torpes, revelava-se semilouca e doente. As senhoras do reduto cristão retraíram-se alarmadas, e o próprio Pedro, que recebera preciosas lições do Senhor, vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Como haver-se nas circunstâncias? Destinava-se aquele abrigo ao recolhimento de criaturas desventuradas. Entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher que, naturalmente, buscara o vaso da angústia nos excessivos gozos da vida? Não estaria a sofredora resgatando os próprios débitos? Se bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição? Dispunha-se a rogar-lhe que se afastasse do asilo, quando recordou a necessidade de orar. Se o caso era omissão nas disposições que regiam o Instituto Fraterno, tornava-se imperioso consultar a inspiração do Messias. O mestre lhe ditaria o recurso. Buscar-lhe-ia, por isso, o conselho na prece ardente. Enquanto a infortunada aguardava a resposta, sob o apuplo da pequena multidão que lhe contemplava as feridas, o apóstolo buscou a solidão do santuário doméstico e exorou a proteção do amigo divino que fora crucificado. Em breves instantes, viu Jesus mimbado de claridade resplandecente, não longe de suas mãos que se estendiam suplicantes. Mestre, rogou Pedro, atacando diretamente o assunto como quem sabia da brevidade daqueles momentos inesquecíveis. Temos, à entrada, uma pecadora reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me, que farei? Salvador entreabriu os lábios sublimes e falou: Pedro, eu não vim curar os sãos. O discípulo entendeu a referência, mas ponderando a grave responsabilidade de quem administra, acentuou: Senhor, estamos agora sem tua orientação direta e visível. Recebê-la-emos neste lar para quê? A fim de julgá-la? Com o mesmo olhar sereno, Jesus replicou: nesse mistério permanecem na terra numerosos juízes. Para fazer-lhe sentir a extensão dos erros, indagou Simão em lágrimas. Não, Pedro, tornou o mestre, para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive, conta nossa irmã nas vias públicas,
milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. Pedro voltou a perguntar: para conferir-lhe a noção do padecimento em que se mergulhou por si mesma? Também não. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome e sede, pranto e aflição. Para dizer-lhe das penas que a esperam neste e no outro mundo? Ainda não. Nesse labor terrível, respiram os espíritos acusadores que não hesitam na condenação em nome do Pai, olvidando as próprias faltas. O ex-pescador de Cafarnaum, então, chorou, súplice, porque no íntimo desejava conformar-se com os ditames da justiça, exemplificando simultaneamente com o amor que o Cristo lhe havia legado. Arquejava soluçante, ignorando como prosseguir nas indagações. Mas Jesus dele se acercou, iluminado e benevolente, enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantes e esclareceu: Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre acesso à nossa irmã transviada e auxilia no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranca-a da morte e traze-a para a vida. Não te esqueça de que somos portadores da boa nova da salvação. Logo após, entrou em silêncio, diluindo-lhe a figura irradiante na claridade evanescente da hora vespertina. O apóstolo levantou-se, deu alguns passos, atravessou extensa fileira de irmãos espantados, abriu de manso a porta e dirigiu-se à mulher acolhedor. Entre, a casa é sua. Quem sois? Interrogou a infeliz assombrada. Eu? Falou Pedro com os olhos empapuçados de chorar e concluiu: sou seu irmão. Então vejamos que precisou de mais uma vez da inspiração, da presença do Mestre Jesus, para que Pedro auxiliasse, sem condenação, aquela irmã necessitada do amparo divino. E nós, como agimos? Diante daqueles que nos buscam, não vamos sair longe, vamos dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Porque muitas vezes achamos que necessitados só está lá fora, na rua. Muitas vezes temos dentro de casa os aleijados do coração, os enfermos da alma, os moucos dos ouvidos, e que carecem e necessitam do nosso amparo. E quando pedem-nos o socorro, a primeira coisa que fazemos é como Pedro aqui quando perguntou a Jesus. Lançamos em rosto os erros cometidos pelos nossos irmãos. Ao invés de acolhê-los, de perdoar, como disse Jesus, fazemos as chagas ainda sangrarem mais. Mas Pedro, naquele momento em que ia dizer à mulher que se afastasse,
recordou da prece, certamente sobre a inspiração de Jesus, e orou ardentemente, porque ele tinha certeza que Jesus o inspiraria. E recebeu a orientação segura para acolher não só aquela mulher, mas todos os que buscassem aquele reduto de amor. E vemos que a casa do caminho, né, foi acolhedora, recebeu não só pessoas de má vida, mas pessoas leprosas, doentes, enfermos, abandonados das famílias, crianças órfãos, mães abandonadas, receberam a todos, sem perguntar, sem exigir nada, mas simplesmente pelo amor, ou seja, as orientações de Jesus. E Emmanuel, ele nos diz, no livro Encontro Marcado, que nós, como todos nós, viemos com uma tarefa definida aqui na Terra, e nem sempre, ou não há flores, nós sabemos, no nosso caminho, porque Jesus disse que nós, né, teríamos todos aflições. E as nossas tarefas são marcadas de dor, de sofrimento, porque não fomos bons, porque trazemos conosco sombras, né? Muitas dificuldades realizamos para os nossos irmãos em outras existências. E hoje temos a oportunidade de reparar as faltas cometidas. Então temos dentro do lar irmãos que nós devemos o amor no nosso trabalho, onde nós nos encontramos. Então Emmanuel diz que nós devemos comparar as nossas tarefas, porque trazemos tarefas definidas, compromissos, e esquecemos, graças à bondade divina, porque se recordássemos todos os erros cometidos em outras existências, certamente nós não daríamos conta de estar perto daqueles que nos cercam hoje. Porque os nossos maiores credores estão dentro do nosso lar, né? Renteando conosco. E Emmanuel diz então que nós devemos comparar a nossa tarefa a um navio lançado ao mar. Tempestades sobrevêm, quem não tem tempestades durante a caminhada, né? Todos nós passamos por momentos difíceis, né? Dificuldades. Então, tempestades sobrevêm e rochedos surgem, obrigando-nos muita vez à mudança de rumo. No entanto, se cada um de nós se mantém fiel ao posto de trabalho a que foi conduzido, com aplicação sincera no próprio dever, nenhum perigo nos impelirá a desastre. Porque se o homem coopera, Deus opera. E se nós, a humanidade, somos a equipagem na embarcação enorme do mundo, é preciso jamais esquecer que Deus está no leme. Então, por mais que as dificuldades surjam, por mais que os problemas sejam difíceis, não devemos desviar das nossas tarefas, abandonar a nossa embarcação, abandonar aqueles que nos cercam, abandonar as nossas tarefas. Não devemos esquecer que estamos nesse barco, mas quem conduz esse barco é o nosso Pai Celestial, que confia em cada um de nós e sabe que temos condições de vencer as dificuldades que trazemos dentro de nós mesmos. Conquistarmos, como disse Jesus, o reino de Deus em nossos corações. Que Deus nos abençoe e nos ajude a todos a assim caminhar. Amado Mestre Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos juntos, buscando as orientações do teu Evangelho de amor, que é esse roteiro seguro para as nossas vidas, que nos fortalece a alma, que nos enriquece o coração de bom ânimo e de coragem, para que diante das dificuldades não venhamos a desfalecer,
para que tenhamos sempre orientação segura, mantendo a vigilância no nosso pensamento, eliminar do nosso pensamento os sentimentos contrários ao amor e assim abrigarmos a paz, o equilíbrio dentro de nós, conquistas que deveremos realizar dentro de nós mesmos. Assim, Jesus, nós te rogamos que seja com todos nós, iluminando o nosso entendimento, para que as lições por nós apreendidas sejam vivenciadas no nosso dia a dia. E nesse momento, Senhor, rogamos as bênçãos da sua infinita misericórdia, envolvendo a todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram internados nos hospitais, nas UTIs em estado gravíssimo, aqueles que já se encontram em recuperação, também em seus lares. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, médicos, enfermeiras, todos aqueles que cuidam da alimentação, da higienização dos hospitais, todos os que estão ligados à saúde, os nossos irmãos cientistas, não somente aqui da nossa cidade, do nosso país, mas de todo o nosso planeta Terra. Envolve, Senhor, com o teu amor a todos os nossos irmãos governantes dos nossos países aqui do nosso planeta Terra. Que todos possam, Senhor, receber a tua inspiração para que a paz e o equilíbrio se façam em todos os corações. Assim, que a tua paz continue envolvendo-nos a todos de retorno aos nossos lares. Ampara, abençoa a todos, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.